Olá, crianças! Vamos para a escola dominical com a tia Jana, meus amores! Temos que terminar aquela história de Eliseu, no qual o povo estava sofrendo a consequência do seu próprio pecado, tendo um cerco da Síria, lá em Samaria, do Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e ele cercou o povo, e o povo estava passando fome, o povo fez coisas terríveis conforme a fome foi apertando, e nessa parte da história, o Eliseu tinha acabado de falar para um soldado, que desdenhou da profecia que ele havia falado, que desdenhou dele falar coisas sobre o alimento que ia ficar mais barato. Eles estavam passando fome, como o alimento vai ficar mais barato? Como é que ele pode afirmar isso? E aquele homem desdenhou da profecia do Senhor falado pelo seu profeta. Mas antes da gente chegar nesses finalmente dessa história, vamos relembrar o nosso versículo? Qual versículo? Você deve estar perguntando. O da semana passada. Porque nós estamos aprendendo vários versículos. Mas o da semana passada é nada mais, nada menos do que Tiago 4:6. Vamos lá, meus amores. Vamos falar, depois vamos cantar. Vamos comigo? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Vamos cantar? Para aprender, esforce por cantar, tenta cantarolar, porque a música vai fazer ficar bem grudadinha na sua memória, tá bom? Vamos lá? Antes ele dá maior graça, pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Tiago 4:6. Tiago capítulo 4, versículo 6. Essa verdade vai se aplicar muito bem agora na nossa história. Vamos lá? Dá uma olhadinha para mim. Descobre lá. Então, crianças, vejam só. Nessa história, nós descobrimos que o rei da Síria, estou relembrando um pedacinho, Ben-Hadad, ele cercou a Samaria, não deixou nada entrar, nada sair. O povo começou a sentir fome. O povo chegou a fazer coisas horríveis. A comida que eles ofereciam era horrorosa. Cabeça de jumento, cocô de pombo e caríssima. Já imaginou você ter coragem de comer essas coisas e ainda ter alguém que venda isso por um preço absurdo porque você está passando fome? Você e a cidade toda? Não tem ninguém para quem pedir comida. E outras coisas horríveis também foram contadas. Dá uma olhadinha na história anterior que eu não quero nem repetir. Mas acontece que Eliseu previu que esse cerco iria acabar e que a comida iria ser barateada. Mas vamos dar uma relembrada agora no restante dos nossos slides? Vem comigo! Há situações que revelam o coração das pessoas. Uma delas é a fome. A fome ou o excesso de dinheiro pode revelar o que há realmente no coração de uma pessoa. Nesse caso, o povo de Deus se mostrou até mesmo cruel ao passar fome. E havia muito tempo que aquele cerco estava ali. Olha só, a partir do capítulo 7 do segundo livro dos Reis, nós encontramos essa história, quando nós descobrimos que esse povo estava desesperado, já estava achando que iam morrer de fome, até que no versículo 1 do capítulo 7, Eliseu fala: ouvi a palavra do Senhor. Isso deveria ser respeitado, o povo sabia que tinha que respeitar. Amanhã, essas horas, mais ou menos, 24 horas depois, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, vai se vender comida barata, boa, nada de cerco de pombo, nada de cabeça de jumento. Mas nem todo mundo acreditou nisso. Ainda assim, conforme as horas foram passando,
coisas aconteceram do lado de fora. Então, nós vamos ter que ir para o muro do lado de fora para descobrir o que aconteceu. Primeiro, a gente tem que descobrir que apareceram personagens novos na nossa história. Esse grupo que está com essas manchas todas esparramadas pelo corpo são um grupo de leprosos. A lepra era uma doença, a mesma que abatia Naamã, que pode levar à morte. Hoje ela tem cura, é a hanseníase. É uma doença de pele que vai comendo a pele e a pessoa chega a morrer porque come tecidos e aí vai matando a pessoa aos poucos. Mas olha só o que aconteceu. Os leprosos moravam fora das portas da cidade. Eles tinham que morar em alguns lugares bem longe das pessoas para que as outras pessoas não se contaminassem com essa enfermidade, que naquela época era considerado pior do que o coronavírus. Acontece que eles estavam do lado de fora pensando, não tem nem como pedir comida, porque eles não podiam morar na cidade, mas de vez em quando um ou outro ia lá pedir comida ou alguém levava comida até eles, mas não estava acontecendo nada disso. Com muita fome, eles falaram, a cidade está trancada, o que a gente vai fazer? Eu não sei, até que um deles falou, então morrer de fome é horrível, já não basta a nossa enfermidade. E se a gente fosse pedir comida para os sírios? Um exército deve ter provisões. Eles poderiam nos oferecer comida. Será que eles iriam alimentar pessoas doentes em meio a uma guerra? E ainda do povo, o adversário do inimigo? Um deles falou, mas eu tenho medo de ser morto pelos soldados sírios. Falou o outro, a gente vai morrer de todo jeito. Vai morrer pela lepra, vai morrer de fome. Então, acho melhor a gente tentar. A gente já tem um não, por que não um sim, né? Vamos lá, vamos tentar. Vamos fazer uma tentativa. Se nós morrermos pela espada dos sírios, vai ser menos doloroso que morrer de fome nessa enfermidade ainda. Concordaram com isso? Olharam uns para os outros e seguiram para o acampamento dos sírios. Lá vão aqueles homens leprosos pedir comida para o inimigo que está cercando a cidade. Isso é muito ousado, não é? Mas o que aconteceu surpreendeu até mesmo a eles. A Bíblia diz, crianças, aqui no versículo 5, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eles ficaram surpreendidos por uma coisa muito estranha. Mas o que pode haver de estranho? Já era estranho um grupo cercar a cidade e ficar ameaçando. Mas ainda aconteceu algo pior e nós vamos descobrir o que é agora. Olhando de longe, eles não viram nenhum movimento. Não havia soldados de guarda. Não havia ninguém ao redor de fogueira. Ninguém entrava ou saía das tendas dos sírios. E era um acampamento grande. O que está acontecendo? Eles visualizaram e falaram assim, vamos aproximar? Vamos. Aí eles foram chegando perto, tendas vazias. Não havia ninguém ali. Estava tudo vazio. Não havia ninguém, nenhum soldado inimigo. O que será que aconteceu? A Bíblia conta. No versículo 6 diz assim, o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e cavalos, o ruído de um grande exército, de maneira que eles disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós reis dos hebreus ou rei dos egípcios, e deve ter vindo, ele deve ter arrumado um jeito de passar mensagem, e esse povo está vindo nos atacar no meio da noite. Nós temos que sair daqui. E aí eles ouviram aquele estrondo todo e não havia nenhum soldado inimigo. Foi o Senhor que fez eles ouvirem esse som. E eles ficaram apavorados. E logo depois, a Bíblia diz que se levantaram e fugiram
e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua própria vida. Tudo abandonado. Gente, não era fácil, não. Eles levaram um susto tão grande no meio daquela situação toda. Deus fez o pavor entrar no coração deles que eles abandonaram animais, abandonaram ferramentas, abandonaram roupa, espada, lança, abandonaram, vamos imaginar, camas, abandonaram tendas, abandonaram até mesmo bens preciosos que às vezes eles carregavam para essas situações, abandonaram também comida. Isso mesmo. Abandonaram tudo e saíram para salvar a própria vida. Os leprosos olharam para aquilo e falaram assim: não, vou pegar um pouco pra gente, tá tudo aqui à disposição. E aí começaram a pegar objetos e roupas, tapetes, camas para fazer o lugar onde eles estavam morando ficar mais confortável, esconderam alguns bens preciosos, comeram muito. Ai, que alívio! Ai, que coisa maravilhosa! Eles estavam tão felizes. Aí eles pensaram: epa, peraí. Olha, nós não estamos fazendo bem. Afinal de contas, o povo está passando fome. A gente está ouvindo falar de coisas piores do que a nossa própria enfermidade acontecendo lá dentro dos muros da cidade. Não é coisa boa ter uma bênção que nós não conseguimos nem consumir e abandonar o povo lá morrendo da míngua. Vamos fazer uma coisa? Nós vamos lá avisar o rei. Nós vamos avisar que tudo está abandonado aqui. Vamos lá avisar para o rei. E aí eles saíram para avisar para o rei. No versículo 10 diz que eles vieram e chegaram nos portões da cidade e gritaram lá para o pessoal que morava dentro da cidade: fomos ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, mas somente cavalos, jumentos e as tendas como estavam. Todos os bens estão abandonados, não há nenhum soldado sequer. Levantaram o rei no meio da noite. E o rei não gostou muito de ser acordado no meio da noite, não. Mas quando ele escutou a história, ficou tão cismado. Que história esquisita. Leprosos virem avisar que o povo tá... Que os sírios fugiram. Fugiram por quê? Fugiram de onde? Fugiram para onde? Que história esquisita. O rei estava muito desconfiado. Na cabeça dele, aquilo era uma armação. Gente, o profeta havia falado, o profeta havia anunciado, o tempo estava dando certinho na contagem do que o profeta falou. Porém, o rei desconfiava do quê? Esses soldados devem estar escondidos nas árvores e quando a gente sair da cidade, indo lá tentar tirar proveito desse acampamento abandonado, eles vêm e nos atacam e nos matam. O profeta havia falado e o rei prefere acreditar que é uma armadilha dos sírios. Pode isso? E ele não estava querendo ir lá ver para provar se era ou não era verdade. Desconfiadíssimo. Pois é. Mas alguns conselheiros e pessoas que estavam perto do rei falaram assim: rei, manda um grupo pequeno ir lá verificar. Se eles atacarem, não vão atacar todo o exército, vão atacar só aqueles. Então era quase um trabalho suicida. Era quase uma coisa assim, ir com quase a certeza de morrer. Quer dizer, a incerteza, certeza de morrer, sei lá. Mas eles estavam morrendo de fome, então houve quem teve coragem. Além do mais, a ordem do rei tem que ser obedecida. E aí o povo pegou e saiu. Os 5 homens saíram para atender o rei e foram ver. Foram a cavalo até o acampamento dos sírios. Eles não acreditaram, rodaram
tudo, rodaram ao redor, andaram como estavam a cavalo, andaram por lugares onde eles poderiam estar escondidos e não havia esconderijo, não havia soldados, não haviam soldados escondidos, não era uma armadilha. É verdade, o acampamento está vazio, que história esquisita! Mas a profecia de Eliseu já havia avisado que isso iria acontecer. Voltaram e avisaram o rei, que avisou o povo. O acampamento dos sírios está vazio, eles não estão por perto, eles fugiram, uma coisa mais estranha aconteceu. E agora nós podemos ir lá e tirar proveito de tudo que eles deixaram, inclusive dos alimentos. Quando eles falaram isso, o povo ficou enlouquecido. E eles estavam com muita fome. Não era aquela fome de quem almoçou e eu queria comer alguma coisinha agora. Era aquela fome desesperada de eu não como há dias, eu estou morrendo de fome. Então o povo começou a pensar em toda a comida que tinha no acampamento e enlouqueceu. E saíram correndo para o portão e quando o rei percebeu isso, ele pegou e falou assim, opa, temos que pôr ordem na casa, que negócio é esse povo sair desse jeito? Alguém tem que cuidar da segurança e da organização dessas coisas. Então, ele escolheu um dos oficiais para fazê-lo. E eles escolheram um oficial que era um oficial especial. O oficial que desdenhou, o soberbo, que falou, que história é essa? O que você está falando? E ficou desdenhando da profecia de Eliseu. Este foi o homem escolhido, porque era o braço direito do rei, foi o homem escolhido para ficar no portão e controlar a multidão. Só que o que aconteceu foi para cumprir a profecia que Eliseu também falou para este homem. Porque quando aquele soldado perversamente desdenhou da palavra do Senhor, porque olha só como é que o Eliseu falou, ó. Ouvi a palavra do Senhor com maiúsculo, tudo maiúsculo, ó. Quando tá assim, Senhor com tudo maiúsculo, significa que é o Senhor poderoso, o nome principal de Deus, demonstrando, gente, não tá vindo de mim, tá vindo de Deus. Ele nem ligou, ele desdenhou e falou que aquilo era balela, que era palavra que não ia se concretizar. E o Eliseu falou, você vai ver, mas não vai comer nenhuma migalha. E assim aconteceu. Quando ele ficou na frente da multidão, a multidão desesperada para se alimentar, atropelou ele. Ele tentou segurar a multidão ainda mais e acabou morrendo. Totalmente, de uma maneira muito triste, porque desdenhou do Senhor. Ele foi esmagado pela multidão. Triste, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a gente tem que lembrar que Deus é bom, mas Deus é justo. E a palavra do Senhor se cumpre. A palavra do Senhor ocorre como ele falou. E aquele homem não comeu uma migalha. Por quê? Porque ao tentar fazer o que o rei havia mandado, ele foi esmagado pela multidão. Que triste. E ele não comeu nada. E foi a sua soberba, e a sua arrogância, e a sua falta de fé, e a sua zombaria que fizeram ele ter esse triste fim. Segundo Reis, Tiago 4:6, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São textos que nos fazem observar que Deus permite a cada um de nós ouvir e receber a sua palavra através de pregações, através da escola dominical. E você precisa recebê-la com humildade e com um coração desejoso de obedecer. E não com um coração arrogante, soberbo, se fazendo de superior. Olha bem. Desobediência, soberba, arrogância nunca agradou ao Senhor.
Aquele homem sofreu, o rei sofreu por causa do pecado da idolatria, aquele homem sofreu por causa da questão da arrogância dele. E nós? Como temos reagido diante da palavra do Senhor? Temos acreditado? Temos sido humildes? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Que recebamos a palavra de Deus com humildade, com alegria e com o coração obediente. Deus abençoe, uma boa semana e até a próxima.